Meus irmãos, boa noite. Senhor, por meio da sua graça, continue a sustentar e a fortalecer as nossas vidas. É um prazer estar novamente com os irmãos, ministrando a palavra do Senhor. Eu os convido a abrir a palavra do Senhor, precisamente no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 16. É uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 16. Gostaria que você acompanhasse a leitura desses versículos. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Eu gostaria de, inicialmente, trazer algumas perguntas, exatamente perguntas para o texto em especial. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele passa a utilizar essa forma de se comunicar, a forma de transmitir o Evangelho. E a pergunta inicial que devemos fazer é: por que
Cristo passou a falar por parábolas? Por quais motivos o Senhor Jesus Cristo mudou radicalmente a sua forma de comunicar a palavra de Deus? E quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde nesse capítulo nós temos exatamente 7 parábolas, Mateus traz para nós exatamente os 2 motivos pelos quais o Senhor Jesus Cristo passou a falar por parábolas. Olhe comigo do versículo 10, Mateus 13, do versículo 10 até o versículo de número 15. Isso causou uma certa estranheza nos discípulos, porque Cristo agora está falando por parábolas. Mateus 13, do versículo 10 ao versículo 15, nós temos: Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder. E vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Primeiro motivo estar aqui: ocultar deles o mistério do reino. E a pergunta dos discípulos é interessante, porque eles vão perguntar a Cristo: por que lhes falas por parábolas? Cristo não estava falando apenas às outras pessoas, estava falando aos discípulos, mas os discípulos tinham a oportunidade de posteriormente procurar a Cristo, e Cristo então explicava para eles as parábolas. A segunda informação que temos, por que Cristo passou a falar por parábolas, está ainda em Mateus 13. Nos versículos 34 e 35, Cristo vai nos mostrar por que ele fala por parábolas, exatamente para cumprimento das Escrituras. Versículos 34 e 35. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Na verdade, esse profeta, o Salmo 78, é Asaf. Foi Asaf que trouxe essas palavras e elas estão se cumprindo exatamente no Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus traz para nós exatamente o segundo motivo por que Cristo está falando por parábolas, para que se cumprisse, por intermédio dele, a profecia trazida por Asaf no Salmo 78. Mas aí vem a segunda pergunta: o que é uma parábola? O que é uma parábola? Certamente você já ouviu e já encontrou várias definições para parábola. Eu gostaria de trazer uma bem simples. Parábola é uma narrativa que transmite uma mensagem por meio de comparação ou analogia. Veja que eu estou dizendo que parábola é uma narrativa que transmite uma mensagem por meio de comparação ou analogia. Voltando para Mateus capítulo 20, você tem exatamente isso, uma comparação.
Olha no versículo de número 21. Ele diz, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Veja que ele está fazendo uma comparação. Eu não sei quem de vocês aqui tem irmão. Aquelas que são mulheres têm irmã. Aqui, acolá, as pessoas dizem, você é parecido, ou então você é semelhante. Algumas vezes, quando os nossos filhos têm algumas atitudes que são parecidas com a do pai ou com a da mãe, o que é que a gente diz? Você é semelhante à sua mãe. Eu não vou falar semelhante aos pais, porque hoje é o dia dos pais, tá? Então, é exatamente isso. Você é semelhante à sua mãe. Você fala do mesmo jeito, age do mesmo jeito. Estamos fazendo exatamente uma comparação. E o Senhor está, por meio de uma parábola, fazendo isso. Comparando as coisas que existiam naqueles dias com o reino dos céus. A terceira pergunta que nós devemos fazer é, por que Mateus, diferente dos outros evangelistas, utiliza a expressão reino dos céus e não reino de Deus? Porque você vai encontrar algumas parábolas em Lucas, e você vai ver que Lucas fala exatamente do reino de Deus, e não o reino dos céus. Alguns acreditam que Mateus estava, sendo ele judeu, escrevendo para os judeus. E os judeus, eles temiam a quebra do terceiro mandamento, que nós nos lembramos, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, Mateus, em vez de utilizar reino de Deus, ele utiliza reino dos céus. Deixando essas informações de lado, nós podemos ir agora para a parábola. Por qual motivo Cristo contou essa parábola? É uma outra pergunta. Por qual motivo Cristo contou essa parábola? Você pode olhar o versículo 30 do capítulo 19 de Mateus. Olha o que é que ele nos diz. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aí ele passa a contar a parábola. E veja que essa parábola encerra como? Versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. E aí a gente fica com esse trocadilho. Os primeiros, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Eu acredito que algum dia você participou de um congresso da igreja, algum evento da igreja, e que você já estava lá como primeiro da fila, aguardando a refeição. Por exemplo, quando de repente disseram, não, a fila não começa aí, começa daqui. E aí você utilizou esta parte. Os últimos serão primeiros. Aí a outra parte. E a outra parte. Porque a outra parte existe. Que é tanto que é repetido. E os últimos primeiros. Eu acho interessante a interpretação que John MacArthur faz. Se os primeiros são últimos e os últimos primeiros, ou então nós podemos dizer, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, nós temos empate. Na verdade, nós temos empate. Nós não temos aqui um ganhou e o outro perdeu. Pelo contrário, nós temos empate. E é exatamente isso que ele vai nos mostrar na parábola. E como? Olhe comigo a partir do versículo 1. Diz que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Veja, não é dona de casa. É um dono de casa. Que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores, esses foram os primeiros, a 1 denário por dia, mandou-os para vinha. Eu gostaria de primeiro explicar como é que os judeus contam a hora. É a partir das 6 horas da manhã. Isso para eles é de madrugada. Então você que acorda antes das 6 da manhã, então é mais do que madrugada para os judeus.
Então, 6 horas da manhã, madrugada. O dono da vinha, ele sai exatamente às 6 horas da manhã para contratar, para assalariar trabalhadores. Ele contrata, então, o primeiro grupo. O segundo grupo está no versículo 3, saindo pela terceira hora. Se é 6 horas da manhã, então a terceira hora, que horas? 9 horas. Então, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Aí então, novamente, ele sai. Versículo 5. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta. O que seria a hora sexta? Ao meio-dia. Ele sai ao meio-dia e ele traz exatamente outro grupo. Ele sai novamente. E ainda no versículo 5, agora na hora nona. A hora nona seria o quê? Às 15 horas. Às 3 horas da tarde. Aí ele procedeu da mesma forma. Versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10. 1/10 seria para nós às 17 horas. Às 17 horas ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Veja só o que é que nós temos. O Senhor Jesus disse que muitos primeiros serão o quê? Últimos. E os últimos, primeiros. Já no versículo 16 ele diz: os últimos serão primeiros. E os primeiros serão últimos. E ele vai fazer isso na parábola. Porque agora no versículo 8 diz: ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Quem foram os últimos? Foram aqueles que foram contratados na hora 1/10. Quem foram os primeiros? Aqueles que foram contratados exatamente na madrugada. Veja só o que aconteceu. Os primeiros serão os últimos a receber. E os últimos que foram contratados serão os primeiros a receber. Imagine só, foram contratados às 17 horas. E antes das 18 horas já está na fila para receber. Oh, que coisa maravilhosa. Mas por que isso? Porque o Senhor está deixando bem claro ao cair da tarde. Eu gostaria que você olhasse comigo Levítico, capítulo 19, versículo 13. Levítico 19, versículo de número 13. Olha o que é que nós temos aqui. Levítico 19, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então, no final do dia, o que deve fazer com o jornaleiro? Venha cá, companheiro. Venha receber o seu salário. Não pode reter. Onde mais? Olha Deuteronômio 24, versículo de número 15. Deuteronômio 24, versículo 15. O que é que nós temos? No seu dia, versículo 15, no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então veja só, contratou alguém, é a diária, antes de encerrar o dia, nos minutos finais daquele dia, você já deve estar,
com o dinheiro no bolso, apesar que hoje pode fazer Pix. Aí você faz isso para que você não venha pecar. E aí nos diz, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Não é que o jornaleiro vai falar, ó Deus, atenda o meu clamor, venha agir em... Não, Deus já está estabelecendo que tal atitude daquele que contrata o jornaleiro, que contrata o diarista, se constitui em pecado. Interessante que Tiago, já no Novo Testamento, Tiago vai falar sobre isso. Tiago, capítulo 5, e isso me faz lembrar de uma certa ocasião em que os irmãos visitaram o prefeito de uma cidade na Bahia, e aí foram visitar por ocasião do aniversário dele. E aquele abençoado já estava com 3 meses retendo o salário dos funcionários. E então leram lá um versículo da palavra de Deus, lá em Josué capítulo 1. Olha, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoará. Não, deveria ler Tiago. É Tiago capítulo 5. Veja o que Tiago 5 nos diz a partir do versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos de quem? É interessante que é o único momento que no Novo Testamento aparece a expressão Senhor dos Exércitos. Essa é uma expressão comum no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. Então, quando alguém retém o salário de outro, e isso de forma proposital, com uma atitude premeditada, o clamor chega até aos ouvidos do Senhor. Por isso que o dono da vinha, que aqui aponta exatamente para o Senhor nosso Deus, ele vai nos dar o exemplo de alguém que cumpre a palavra dele. Porque o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele está cumprindo a lei. Então, ao cair da tarde, ele diz ao administrador da vinha, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Vai começar pelos últimos, indo até os primeiros. Aí versículo 9. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles o quê? Um denário. Imagina. Uau! Trabalhei tão pouco e ganhei um denário. E um denário correspondia exatamente a um dia de trabalho. E veja que foi exatamente o valor que foi combinado pelo dono da vinha com os trabalhadores que foram contratados na madrugada. Olha o versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia. Eles trabalharam tão pouco, não chegou nenhuma hora e eles ganharam um denário. Os últimos foram os primeiros. Os últimos contratados foram os primeiros a receber. Versículo 10. Ao chegarem os primeiros, os da madrugada, pensaram que receberiam mais. Eu fico imaginando que isso é coisa de nós seres humanos, principalmente funcionários. Assim, você viu? E eles chegaram nesse instante e ganharam um denário. E nós estamos desde o início do dia.
nós vamos ganhar muito. Não, não vão ganhar muito. Por quê? Nos diz que eles pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário a cada um. Há um provérbio que diz, o combinado nunca sai o quê? Caro. Qual foi o combinado? Um denário. E o que é que eles estão recebendo? Um denário. Aí, quando eles receberam o denário, o pagamento, aquilo que foi combinado, qual foi a postura deles? Agradecer? Não. A postura deles está registrada no versículo 11. Murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. O proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário, e é fato. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? O que isso tem a ver conosco? Pelo menos eu nunca vi uma vinha, eu nunca trabalhei numa vinha. Mas o que isso tem a ver conosco? Como aplicar essa parábola à nossa vida? Eu gostaria que você analisasse, à luz dessa parábola, algumas informações. Primeiro, o dono da vinha não é outro senão o Senhor. O Senhor é o dono da vinha. A vinha não é outra coisa, a não ser o reino de Deus. Porque você tem exatamente em Mateus 9, o Senhor dizendo aos discípulos, a seara é grande, não foi a vinha. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua vinha. A vinha é o reino de Deus, é a obra de Deus. O salário do dia, o denário, nada mais é do que a vida eterna. A vida eterna. E é o que o Senhor nos prometeu. Por isso que um certo aluno questionou a um professor que havia acabado de perder a sua mãe. E que durante muitos e muitos anos ele orou, ele rogou, ele suplicou a Deus em favor da conversão da sua mãe. Conversão esta que ele acredita que aconteceu dias antes da sua morte. E ele então perguntou, não seria uma injustiça da parte de Deus dar à sua mãe a mesma coisa que vai te conceder a vida eterna? E ele disse, não. Porque o que Deus nos prometeu foi exatamente o quê? A vida eterna. Seria Deus injusto ao conceder o apóstolo Paulo a vida eterna, que tanto batalhou, e como eles mesmos aqui disseram no versículo 12, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. O mesmo Deus deu a salvação, ou a vida eterna, àquele ladrão que estava pregado na cruz ao lado de Cristo, porque ele se arrependeu, porque Cristo disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imagine só, porque o que Deus prometeu a Paulo é a vida eterna. O que Deus prometeu àquele ladrão na cruz é a vida eterna. Existem muitos que são chamados por Deus, são alcançados pela graça de Deus,
E isso acontece muito cedo. E trabalham arduamente. E sofrem lutas, dificuldades, tribulações, problemas, adversidades, enfermidades assolam o seu corpo. E receberão da parte de Deus exatamente aquilo que Deus lhes prometeu, a vida eterna. Existem outros que pela graça de Deus são preservados com vida e antes de Deus lhes tirar o fôlego de vida, eles são alcançados pela graça e vão exatamente estar com o Senhor na glória celestial. Isso não é injustiça. Porque o que Deus nos prometeu, Deus cumpre. O que Deus nos prometeu foi a vida eterna. E isso Ele nos dá. Não quero entrar, porque a parábola não entra no mérito daquilo que a Escritura chama de galardão. Porque a parábola não entra. A parábola só fala exatamente do denário. Mas o que nós vamos aplicar aqui para as nossas vidas? É que é Deus. É Deus que toma a iniciativa de chamar pessoas. Nunca foi o homem que foi em direção a Deus. Sempre é Deus que vai em direção ao homem. Por isso você tem Lucas 19, versículo 10, o diálogo de Cristo com Zaqueu, onde muitos imaginam, não foi Zaqueu que deu o primeiro passo em direção ao Senhor, foi Zaqueu que estava buscando a salvação. Quando você tem o versículo 10, onde Cristo vai desmanchar exatamente todo esse argumento, dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É Ele que veio buscar, é Ele que busca, é Ele que vai até o pecador. Foi Ele que foi até você, que estava perdido, que estava morto em seus delitos e pecados. Foi Ele que te chamou. Mas você pode ver exatamente em Mateus capítulo 9, onde Mateus vai relatar a sua conversão, e ele registra as palavras de Cristo. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. É Ele que chama, é Ele que busca, é Ele que toma toda a iniciativa. E quem Ele se utiliza hoje para chamar pecadores? Você e eu. Nós somos os instrumentos de Deus para chamar pecadores. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal registrada em João 17, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Senhor continua chamando trabalhadores. Por isso, aqueles que vêm para a igreja e se tornam membros da igreja, deveriam fazer esta pergunta: o que posso fazer na obra do Senhor? O que posso fazer para a igreja do Senhor? Infelizmente, algumas pessoas chegam para a igreja e fazem a seguinte indagação: o que a igreja pode me dar? O que a igreja pode me oferecer? Não é isso. O Senhor chamou foi trabalhadores. E Ele nos manda rogar a Ele para que mande trabalhadores. Ele não nos chamou para sermos ociosos. Ele não nos chamou para sermos preguiçosos. Não, Ele nos chamou para sermos trabalhadores. Exatamente trabalhadores na obra dEle. Por isso nós devemos vasculhar, examinar a nossa vida e perguntar, Senhor, qual era o meu dom, ou quais são os meus dons, quais são as minhas habilidades, para que eu possa, assim, utilizar na obra do Senhor. Porque Deus chama trabalhadores. Segundo, Deus cumpre a sua promessa. O que Deus prometeu a eles? Um denário.
E o que é que Deus deu? Um denário. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja e não se atêm àquilo que Deus prometeu. Elas é que estabelecem algumas promessas que jamais foram feitas por Deus. Deus se atém àquilo que Ele prometeu. Então, o que Deus te promete, Ele vai cumprir. Melhor, Ele tem cumprido. Mas algumas pessoas chegam para a igreja e então, quando são surpreendidas com uma enfermidade, então Deus me prometeu me curar, Deus vai me curar. E eu te pergunto, onde Deus te prometeu isso? Deus me prometeu dar uma moradia maravilhosa aqui na terra. Eu te pergunto, onde Deus te prometeu? E alguns infelizes chegam para você e dizem, o melhor de Deus está por vir. Ele já veio, Cristo Jesus. O que Deus te promete, Ele te concederá. E eu te digo, à luz das Escrituras, a vida eterna é a maior e melhor de todas as bênçãos que Deus pode conceder a nós. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus te prometeu a vida eterna, meu querido. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E a vida eterna é a maior e melhor de todas as bênçãos. Por isso, em vez de murmurar, aqueles homens que foram contratados pelo Senhor na madrugada, que haviam ajustados com ele um denário, eles deveriam estar contentes. Mas, infelizmente, faz parte da nossa vida a murmuração. Quando deveria fazer parte da nossa vida a gratidão. Muitas vezes reclamamos, e alguém em certa ocasião disse, reclamamos do emprego que temos, que é tão desejado por aqueles que estão desempregados. Reclamamos das vestes que Deus nos deu, vestes que são tão desejadas por aqueles que não têm. Reclamamos da alimentação, e muitas vezes, como filhos, chegamos até a mesa e falamos para os nossos pais, só isso, só isso. E só isso deveria ser motivo de gratidão em nosso coração. Deus nos deu a vida eterna, e em vez da murmuração, devemos ser gratos. Mas ele encerra essa parábola de uma forma maravilhosa, porque ele não traz apenas aquele trocadilho que ele colocou no final do capítulo 19. Ele diz, muitos são chamados. É porque o convite do Senhor é exatamente a todos. Por isso que você tem em Mateus capítulo 11, ele dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O convite é aberto, muitos são chamados. Mas ele diz, poucos são os escolhidos. A minha oração a Deus é que você não seja apenas chamado por Ele, mas também escolhido por Ele. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos trabalhadores na vinha do Senhor. Que Deus nos dê a graça de estarmos alegres, contentes, porque o Senhor nos promete a vida eterna. E que Deus nos dê a graça de sermos chamados e também escolhidos dele. A Ele glória para todos sempre. Amém.